Olá, a graça e a paz. Eu vou fazer aqui uma pequena reflexão sobre a expressão renovo na Bíblia. A expressão renovo. Nada podemos fazer de nós mesmos para alcançar o renovo, pois é somente por Deus que nossas vidas são alcançadas pela renovação. Mas o maior sinal de renovação é nos sentirmos atraídos por Deus. No livro de Joel, o Senhor promete renovo espiritual. Alguém comentou que na Bíblia não aparece a expressão avivamento. De fato, eu não encontrei também essa expressão. Está nas entrelinhas. Renovo também tem uma simbologia de avivamento. Então, tem avivar na Bíblia e expressões, né, que mostram claramente que avivamento é bíblico, mas essa expressão não aparece. Eu pesquisei também e não encontrei. Eu vou ler aqui Jeremias 23, 5 e 6, que fala sobre renovo. Na Nova Tradução na linguagem de hoje, diz assim: O Senhor Deus diz ainda: está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Um rei o quê? Justo. Um rei justo? Não, aqui diz um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor Nossa Salvação, ou em outra tradução, Senhor Nossa Bandeira, ou em outra tradução, Senhor Justiça Nossa. Então, em Isaías 11, o primeiro versículo já começa falando de renovo. O primeiro versículo de Isaías 11, aquele capítulo que eu li aqui no vídeo anterior, que fala sobre as características de um servo temente a Deus e promessas para a nossa geração escatológica, né? Promessas de avivamento, de restauração e de renovo. Tem lá no capítulo 11 de Isaías. Eu vou explicar de uma forma mais metafórica aqui, com a simbologia, né? Pegar esse copo está vazio, vou colocar aqui o copo vazio, e água normalmente. O copo é para representar o ser humano. A água que está aqui é para representar o Espírito Santo de Deus. Então, que Deus, ele, nesse período de renovo, de restauração, de avivamento espiritual que Deus sonha para o futuro do nosso país, né? Que Deus pretende, já decidiu que ele vai começar assim, derramando o seu amor sobrenatural nos corações e as pessoas serão atraídas e impactadas por esse amor. Mas como assim? Deus começa a encher, derramando o seu amor sobrenatural. E aí quando encher até aqui, Deus continua e começa a transbordar. Quando começar a transbordar, as pessoas serão atraídas e impactadas por amor. Mas Deus não enche um vaso sujo. Deus usa qualquer um, mas ele não enche um vaso sujo. Deus usou até a jumenta de Balaão, Deus usa qualquer um, mas ele não encheu, ele não enche um vaso sujo. Então, antes é todo o processo. Esse processo é o processo de reforma, de mudanças, de melhorias. Do jeito que está hoje em dia, Deus reprova quase tudo no Brasil. Eu não vou citar nomes aqui, mas todo mundo sabe. No nosso país, vende-se objetos, vassoura ungida, lenço ungido, fronha ungida. Tem gente que pensa que isso não faz muita diferença, é só não comprar, mas não é só assim. Uma igreja que vende esses produtos, que age dessa forma, está abrindo uma legalidade no reino espiritual. O inimigo entra através disso e anula todo o restante. Então deixa de ser igreja evangélica para ser uma seita, onde tem misturas e verdades. Eu só estou dando um exemplo, mas no Brasil está cheio de heresias, de misturas e de coisas que Deus reprova. Então, antes de começar esse avivamento do Brasil, eu sei de certeza que Deus ainda vai tratar muita gente, trabalhar mesmo o caráter, conscientização do que é pecado, do que é certo, do que é errado. E a pessoa levar a sério o que é vida cristã, porque um cristão não pode dar menos testemunho do que quem está lá no mundo, do que como está acontecendo nos dias de hoje. Então, antes de Deus começar a encher, Deus não enche um vaso sujo, Deus vai tratar primeiro, né? Deus vai tratar primeiramente. E depois ele vai derramar até transbordar. Quando começar a transbordar, as pessoas serão atraídas e impactadas pelo amor. Isaías 11 também fala disso. O conhecimento do Senhor será espalhado como as águas cobrem o mar. Que conhecimento é esse? O amor sobrenatural é a essência de Deus, é o Espírito Santo de Deus, é Ele se apresentando. Ninguém sabe tudo sobre Deus, é impossível, Deus é misterioso.
Mas na Bíblia fala, e no Antigo Testamento, que tinha pessoas que tinham intimidade com Deus, que era amigo de Deus, conhecia mais sobre Deus. Então, Deus é um Deus pessoal. Deus é um Deus pessoal. Então, Deus tem sentimentos e emoções. A Bíblia diz que é possível Deus ficar triste, entristecer o Espírito Santo de Deus, é possível Deus ficar alegre e é possível Deus ficar emocionado. Deus fez o ser humano a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano é semelhante até mesmo nesses aspectos, sentimentos e emoções. Mas Deus é tão perfeito que até a ira é santa, até a ira é para nos corrigir. Nem Deus irado, ele faz nada de errado. Deus não erra nunca. Eu não consigo compreender como é que tem gente que se revolta contra Deus. Se revolta contra Deus, culpa Deus. Deus é perfeito, o erro está todo no ser humano. Como se revoltar contra um Deus perfeito? Então, a humanidade conhecendo mais a essência desse Deus, o próprio Deus se apresentando, não tem como não se apaixonar por ele. Então, essa pessoa que conhece a Deus, que está com a essência dentro de si, o Espírito Santo de Deus, o amor transbordando, vai passar para outras pessoas. E as pessoas serão atraídas e impactadas por amor. E Deus vai fazendo isso e vai espalhando, 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 espalhando. E começando aqui na nossa abençoada cidade de Irecê, Bahia. Tem promessas de Deus que demoram muito para se cumprir, como em Sara e Abraão, para ter Isaac. Às vezes demora 20, 30, 40 anos, então não faço ideia de quando vai começar. Mas exatamente como será, Deus já ministrou, Deus já confirmou várias vezes que de fato, de verdade, será dessa forma, por meio do avivamento, e o avivamento por meio de reformas, de mudanças, de melhorias e tudo isso, né? Então, só em saber isso e ter uma certeza disso, o meu coração fica assim cheio de fé e esperança. Eu estava aqui pensando, antes mesmo de cogitar em não trabalhar o próximo ano, 2022, em não funcionar aqui, avivar, antes de cogitar, não chegou nesse pensamento. Deus já colocou no meu coração, falei com todo mundo aqui da Avivar, a palavra para 2022 é avançar, avante. Deus colocou isso no meu coração e sempre relembrando, avançar, avante. Então, eu não tenho nem a ousadia de pensar em parar com o trabalho no Ministério Avivar. Então, nós vamos avançar em 2022 com esse coração cheio de fé, esperança, certeza plena, absoluta, uma fé que ninguém consegue tirar. É aquela fé sobrenatural que é como um dom de Deus mesmo. E a esperança no avivamento, porque só mesmo o avivamento. As pessoas não conseguem influenciar por outra forma, através da sabedoria humana, só mesmo pelo avivamento do Senhor. Porque no tempo presente está um vale de ossos secos. O Brasil está um vale de ossos secos, infelizmente. O tempo presente está assim. Então, só mesmo com esse avivamento. O Brasil é um dos países que tem mais corrupção. Tem muito roubo, muita coisa errada. Então, para mudar isso tudo, influenciar uma geração inteira, só mesmo o derramar do Espírito Santo de Deus, só uma ação sobrenatural, para despertar primeiro o seu povo, que é o avivamento, um despertar, para depois influenciar a sociedade e a nossa geração toda, para a glória de Deus. Nós aqui da Avivar estamos orando por avivamento e eu estou incentivando as pessoas também. Quem tem o hábito de jejum, fazer jejum também pelo avivamento e esperar o milagre do Senhor com a certeza absoluta, comemorando desde já. Em 2021, para o projeto Pequena Luz, eu escrevi o tema Vitoriosos com 12 subtemas. Subtemas são os valores. Inclusive, nós vamos concluir agora, em dezembro. É só olhar lá no nosso workshop educacional da primeira unidade que eu fiz esse ano. Eu escrevi esse tema e os valores. Quando eu fiz, já foi Deus me inspirando. Essa palavra vitoriosos é a palavra que Deus está colocando para 2021 para o Ministério Avivar. E nós estamos trabalhando esse tema e os subtemas, que são 12 valores. Lá no workshop educacional eu falo sobre esses valores. Nós estamos aprendendo os valores para ensinar para as crianças e vivenciar também. É muito importante estudar os valores que você estuda para aprender, né, tomar para si, pedir a Deus que molde o nosso caráter inspirado nos valores de Deus, né, nos valores bíblicos e cristãos, e ao mesmo tempo ensinar com o exemplo a crianças, para as crianças, e também com livrinhos com vários, né, recursos, principalmente com o nosso exemplo, senão a criança não aprende, não é verdade? Então, na Avivar é assim, e a minha crença e a minha certeza é essa. Não sabemos quando,
mas Deus vai avivar a sua obra no meio dos anos, avivar o Brasil inteiro, causar o maior reboliço santo e apresentar-se à humanidade, mostrar a sua essência, os seus dons e como ele é. Verdadeiramente, o Deus da Bíblia é um papai do céu, um paizinho, é um Deus próximo, pessoal, que se importa com tudo, com os mínimos detalhes. É impossível conhecer esse Deus e não se apaixonar por ele. É impossível conhecer a Deus e não adorar. Conhecendo a pessoa, ama, adora e ao mesmo tempo vai querer obedecer. Porque ele é perfeito demais. E isso sensibiliza completamente e modifica o ser humano completamente ao conhecer a Deus, não a teoria, mas a essência, o caráter santo e perfeito de Deus. E que Deus abençoe em Cristo Jesus e vamos continuar orando, louvando o Senhor, adorando em meio às lutas e acreditando, porque essa fé é preciosa aos olhos de Deus. E o desejo de obedecer, o próprio Deus vai nos ajudar através do Espírito Santo a obedecer de fato, de verdade. Que nós sabemos o quanto é difícil, a luta é grande. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra principados, potestades, contra demônios, contra pessoas que o inimigo usa, contra a nossa própria carne. Então a luta é grande, só vence com o Espírito Santo de Deus mesmo, à nossa frente, abrindo os caminhos, nos inspirando, nos abençoando, livrando de todo mal, nos dando discernimento. Com tudo isso, 1 ano e meio que nós atravessamos, Deus nunca deixou faltar o pão. No comecinho da pandemia, eu falava lá em casa com meu marido, eu falava, amor, Deus não vai deixar faltar o pão, porque Deus não deixa faltar o pão na mesa do justo. Nunca faltou. 1 ano e meio com fartura de alimento e com todo o necessário. Luxo não, até porque eu também nunca me importei para luxo, mas todo o necessário. A nossa escolinha está aqui linda, cheia de recursos. As crianças estão aqui hoje é aula presencial. E eu assim, radiante pela fé, porque é maravilhoso viver pela fé. Essa fé dá uma certeza absoluta. E Deus, ele vai sempre relembrando, renovando. Para concluir essa fala, eu quero deixar só um versículo aqui, para encher o seu coração de fé e esperança. Isaías 40, 31. É um versículo muito conhecido, Isaías 40, 31, que diz assim... Isaías 40, versículo 31. Vou ler nessa tradução que eu gosto dela. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Então é o próprio Deus que renova aqueles que confiam no Senhor. Não tem nada mais maravilhoso no mundo do que ter Deus como amigo íntimo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.